Bom dia, Guilherme. Bom dia. E aí, Guilherme, preparado para voltar? Velho. Ansioso? Que dia que vai Ah, voltar as velho. aulas? Que dia que vai voltar? Não sei, mas acredito que está pertinho. Eu sempre falava, velho, porque eu pensava, não, mano, não quero voltar pra escola, não. Já está no final do Ai, ano, né? Aí dá uma... ué, pra que voltar no final do ano sabendo que já tá acabando o ano? Pô, assim não dá. 50 dias letivos ainda. 50 dias é Ah, muito tempo, tá, gente? caramba. Já corrigiu a prova, professora? Corrigir. Eu Bem, acho que eu fui. Eu não, acho que tô eu fui bem. ruim, né? Opa! Não teve assim, não foi tão bom quanto a primeira prova. A B1 eu tive mais notas fechadas, né? 10,5 tive um Uhum. monte. Essa foi menos, acho que eu tive uns dois só. E o restante foi assim, mediano, 8,5, por aí. Eu acho que eu tirei uns 7 ou 8. Acho que você tirou 8, Guilherme, se eu não me engano. Porque Vixe. teve muito 8, 8,5, É, 8,75, por quase aí. 9. Quase 9 pontos. Mas a prova também não estava assim, né? Tão tranquila. Não, é. Eu tô pensando aqui na menina, professora, do jogo. De novo, Guilherme. Não, só que não é a menina lá da escola, não. É uma menina que eu conheci no Free Fire. Aí a gente se conheceu, né, pá. Aí Trocou, eu tô. trocou de telefone. Não, eu ainda tô com meu telefone, só que é um bem rodado. Não, você Aí, trocou os números de telefone. sim, 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 sim. Aí a gente conversa, aí ela, nossa, véi, ela é muito gente boa, né, e pá. Aí agora no final do ano tô sentindo alguma coisa por ela, mas só que eu não tenho vontade de falar, porque eu falei com a amiga dela que eu tava sentindo alguma coisa. Aí ela disse, ela falou assim, se você falar, vai dar problema na amizade entre vocês. Pode que aconteça alguma coisa. Mas se eu fosse você, não falaria, porque senão ia estragar a amizade entre vocês dois. Geralmente quando começa assim com amizade, né? A mulher ela vai confiando na sua amizade, entendeu? Então, assim, se Uhum. você, se você demonstrar que você está sentindo alguma coisa agora, talvez ela não está pronta para isso. Talvez você vai ter que esperar mais um pouco e ir conquistando ela, deixar ela tomar a iniciativa. Ok. Realmente decepciona um pouquinho, assim, entendeu? É, vai fazer o quê? É a Vai, vida, né? Ter vai que tentando passar por coisa conquistar, difícil. sem ela perceber aí depois ela vai acabar deixando os rastros aí para você tomar a iniciativa. Vai devagar. É, aí eu falei, então não é melhor falar com ela não, é melhor ser amigo mesmo, aí daqui lá mais pra frente eu falo alguma coisa, né? Sei lá. Isso. Isso aí, deixa rolar. Deixa rolar. Ai, Oh, meu ai. Deus. Cadê esse povo? Hoje o povo tá devagar. Tá todo mundo assim, preguiça. Eu Recebi não. tanta mensagem hoje. Tia, hoje eu não vou aparecer na aula, não, tá? Nossa senhora. Aí quando chega na hora da prova, e aí, professora, obrigado pela nota, 8. Ihu! No dia da prova, sexta-feira, eu recebi tanta mensagem, eu nem respondi. Eu falei, eu vou fingir que nem tô vendo. Ei. Que não quero nem saber. E Esperar aí, o mais um que a gente vai fazer minutinho. hoje, professora? Abre o livro lá na página 44. Vou Livro corrigir 3. isso, 3. Vou corrigir a atividade. Pegar leve hoje no planejamento. Hoje e amanhã.
Vamos lá. Dissertação escolar. Página 44 do livro didático. Leia a seguir a redação de Isabel Dória, estudante que tirou nota 1000 no Enem 2018. Então, vamos lá. Essa redação de 2018, ela é uma redação bem recente. Então, com certeza, vai dar para perceber aquela linguagem bem próxima mesmo do que estava acontecendo, né? Na época, né? As polêmicas, os assuntos que circundavam ali naquele período. Não é algo tão distante, algo tão remoto que a gente fique com dúvida aí na hora de responder. Então, tá tranquilo. Quer começar a leitura? O parágrafo eu leio o outro, Guilherme. Beleza. Ai. Dissertação escolar. Em o jogo de imitação do personagem Alan Turing prejudica o avanço da Alemanha nazista quando segue decifrar os algoritmos correspondentes ao projeto de guerra de Hitler. Diante disso, pode-se observar desde a segunda metade do século XX a relevância do conhecimento tecnológico para atingir certos objetivos. Contudo, diferentemente desse contexto, atualmente utiliza-se muitas vezes a tecnologia não para o bem coletivo, como no filme, mas para vantagens individuais mediante a manipulação de dados de usuários da internet. De start, é fundamental analisar as razões que tornam essa problemática uma realidade no mundo contemporâneo. Ok. Bom dia, Isabela. Abra o seu livro, por favor, na página 44 do livro didático. Seguindo. Em primeiro lugar, cabe abordar a dificuldade... Deixa eu admitir aqui. Em primeiro lugar, cabe abordar a dificuldade de regulação dos sites, quanto ao acesso aos dados de quem está inserido no ambiente virtual. Segundo o filósofo Kant, a pessoa é um fim em si mesma, e não um meio de conseguir atingir interesses particulares. Nesse sentido, rompe-se com tal lógica humanista, ao verificar-se que, hoje, muitas empresas transformam o consumidor em um instrumento de lucro. Isso ocorre porque os entraves ao controle da manipulação, caracterizados pela dificuldade da identificação dos agentes de tal ação, inviabilizaram a proteção dos usuários, sobretudo nas redes sociais, que são o principal elo das pessoas com as empresas e suas propagandas publicitárias. Por conseguinte, os indivíduos são bombardeados por anúncios que contribuirão para traçar perfis individuais, direcionar o consumo e ainda influenciar as escolhas e gostos de cada um. Pode ler. Ademais, outro fator a salientar é a falta de informação que não tange a internet. Com o advento da terceira revolução industrial, nota-se uma população cada vez mais rodeada de tecnologia, porém despreparada para lidar com ela. Percebe-se em grande parte das instituições de ensino que a educação é incompleta, visto que, apesar de desde a infância ter contato com computadores celulares, a criança cresce sem saber discernir corretamente quais dados podem ser públicos e como proteger dos sistemas inteligentes. Logo, é mister providenciar uma reconfiguração no ensino para formar indivíduos conscientes dos riscos que a internet pode oferecer. Continuar? Pode ser que eu termino rapidinho. Torna-se evidente, portanto, que a manipulação do comportamento do usuário é nociva ao direito dele à privacidade. Assim, cabe ao executivo combater a manipulação de dados, mediante um investimento no Ministério da Ciência e Tecnologia, que aprimorará a fiscalização dos sistemas virtuais de empresas e desenvolverá um setor de tecnologia da informação rumo à ampla proteção dos usuários no ambiente cibernético.
Outros, sim, compete ao legislativo inserir na grade curricular disciplinar, como informática e educação tecnológica, por meio da alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a qual permitirá um suporte e ensino sobre as ameaças aos dados virtuais e sobre como lidar com as redes sociais, a fim de criar uma maior preocupação com a segurança das informações. Dessa forma, será possível construir uma sociedade mais autônoma e menos guiada pelos interesses empresariais. Então, essa redação, não é à toa que ela tirou 1000, né? Foi a Isabel Dória, tirou 1000 em 2018. Então, a redação, ela introduz falando sobre a invasão de dados, tá? Claramente, ela cita um dado histórico para introduzir a redação dela. Introduzir dados históricos é muito válido quando você realmente conhece a história que você está citando, o nome das pessoas, né? A ortografia deste nome e assim por diante. Então, você pode mencionar, fica excelente, demonstra para a banca que você tem conhecimento, não só do assunto, mas você tem um conhecimento geral, tá? Você consegue ter uma amplitude para poder inserir na sua redação, ok? Então, ela fez isso. Logo na introdução, ela já te apresenta um dado histórico, uma informação histórica sobre essa invasão de dados, ok? Depois, ela cita, né, no seu desenvolvimento, o fato das pessoas, apesar de, né, rodeadas pela tecnologia, elas não necessariamente são tecnológicas. Ou seja, tem tecnologia à sua disposição, mas não sabe lidar com ela. Não é à toa que o Brasil é um dos países que mais se permite enganar-se com fake news. As pessoas, de um modo geral, não só idosos, né, porque o idoso sempre recai sobre ele a ideia de que tudo que chega no celular daquela pessoa, ele acredita, mas não. Crianças, jovens, adultos, né, acreditam muito em fake news, não conseguem identificar uma reportagem mentirosa e uma verdadeira, tá? E se permite influenciar-se negativamente com muita facilidade e preenchendo dados, colocando informações dos seus cartões de crédito, do seu CPF, todos os seus documentos de identidade online, certo? Por que hoje, aqui no Brasil, existe uma máfia que consegue comprar os dados das pessoas, né, o número de CPF, identidade, data de nascimento com tanta facilidade? Porque nós cedemos essas informações com muita facilidade também. Qualquer aplicativo que você baixe no seu celular, obrigatoriamente você acaba tendo que dar alguma informação, né? O seu e-mail, a sua data de nascimento, ou o seu nome, enfim, algum número. E aí, isso aí acaba rodando na mão dessas pessoas, tá? O mais legal é quando você recebe uma ligação de alguma empresa te oferecendo um produto, um serviço, um cartão de crédito, e imediatamente a pessoa sabe o seu nome completo, sabe o nome da sua mãe, sabe o número do seu CPF. Tá? Eu adoro quando eles me ligam, porque a primeira coisa que eu pergunto é como que vocês conseguiram essas informações? E aí eles desligam, obviamente, na minha cara. E aí, pessoal, toda a redação foi muito bem pontuada pela Isabel. Ela fez a parte introdutória, ela conseguiu desenvolver o texto dela maravilhosamente bem e ela ainda conseguiu sugestionar, tá? Algumas, né, orientações, ela deu algumas sugestões na conclusão do texto dela. Então, ela cumpriu aí, sem contar a parte da coesão e da coerência textual dela, que é impecável, né? Todas as conjunções que ela poderia usar, ela usou, ela amarrou muito bem os períodos, né, do texto dela, ficou realmente perfeito. Então, na questão número 1, nós temos assim: o texto da estudante tem uma linguagem bastante elaborada, em que se apresenta palavras e expressões não tão comuns. Considerando esse aspecto, faça o que se pede. Antes da sequência, eu gostaria de falar sobre essa parte da linguagem. A Isabel Dória, ela conseguiu, tá, empregar na sua redação uma linguagem um pouco mais rebuscada, que não significa que o que não significa que eu tenha que, quando escrever a minha redação,
seguir o mesmo padrão, tá? Isso já caiu por terra há muito tempo. Você precisa ter uma linguagem formal? Sim, mas não necessariamente um vocabulário um pouco mais elaborado. Você pode ter uma linguagem simples e acessível e ainda assim fazer uma boa redação, tá? Porque a questão da correção da redação, ela envolve muito mais o seu aspecto argumentativo do que a sua linguagem rebuscada, elaborada, difícil. Se você tem domínio das conjunções coordenativas e você consegue empregá-las devidamente no seu texto, automaticamente você terá um texto coerente, né? Você terá aí as suas coesões bem colocadas, ok? O que não dá é para você encher linguiça, né? Escrever coisas sem pé nem cabeça, começar falando de laranja e terminar falando de banana, né? Sugestionar coisas mirabolantes que nunca sairão do papel, né? Como, ai, eu sugiro que as pessoas se amem mais, que as pessoas se respeitem mais, que exista paz mundial. As pessoas vão continuar se desrespeitando, a paz mundial ela não existe, tá? Não vai ter agora, não vai ter depois, porque sempre a humanidade vai dar um jeito de se matar. Então, tem coisas que realmente não adianta você sugestionar, tá? Então, vamos lá. Letra A. Pesquise o significado dessas palavras, considerando o contexto em que são empregadas. O que significa relevância? Qual o significado da palavra relevância? No texto e em qualquer outro aspecto. Qual o significado da palavra relevância? Professor, eu acho que é algo que, tipo assim, não tem muita importância. Relevância é o que tem ou que não tem importância. Tem importância. Algo que tem importância. Então, tudo que é relevante é o que é importante, que precisa ser levado em consideração. Destarte. Destarte. Quem já ouviu essa expressão? Nunca ouvi. É mais incomum. Você já ouviu, Guilherme? Não. Destarte eu já vi algumas vezes numa literatura clássica, para vocês terem uma ideia de como que o vocabulário dessa estudante, né, foi bem colocado. Eu acredito que ela tem muita literatura clássica e por isso ela conseguiu se desempenhar tão bem nessa redação, tá? A literatura clássica, apesar dela ser um pouco enfadonha, né, porque a história não sai muito do lugar, você fica ali muito tempo, ela te permite quebrar algumas coisas. Uma delas é na parte oral, porque a sua mente tem que lidar com tanto vocabulário difícil e que já caiu em desuso, né? Você acaba trabalhando a sua mente, você consegue articular melhor o seu vocabulário com os que você já tem e você acaba adquirindo mais. Então, é muito bom, tá? Literatura clássica é muito bom nesse sentido. Arte, pessoal, assim, dessa maneira, desse jeito, tá? Funciona dessa forma, mais ou menos com o mesmo sentido. Dessa forma, dessa maneira, desse jeito, né? Letra B. O que significa a expressão? Acredito que essas vocês vão saber. O que significa a expressão para o bem coletivo? O que é para o bem? É coisa boa para a turma? Isso, para todos, né? Que seja bom para todos. Um bem coletivo não é um bem individual, só para mim ou só para uma determinada classe, né? É um coletivo, ok? Eu acredito que a sugestão que ela deu na conclusão da redação dela é fantástica. Os alunos, né? As escolas precisam oferecer aos alunos, tá? Tecnologia. Tecnologia em todos os âmbitos. A gente precisa ter um quadro digital, você está escrevendo, peraí, vou mostrar para vocês um vídeo aqui, um videozinho de 2 minutos para vocês terem noção do que eu estou falando, principalmente em disciplinas lúdicas, como ciências, né, geografia, história. E aí você vai lá, já aponta um vídeo, imediatamente você já vê aquele vídeo, e aí você retoma para a sua aula. Isso é tratar com tecnologia. É você falar, mostrar para um aluno o que pode ser uma reportagem fake news,
o que não, né? Que a gente precisa aprender a confiar em sites que são renomados e a desconfiar também quando necessário. A gente precisa ter essa criticidade e malícia também, de certa maneira, né? As pessoas não têm malícia. Eu vejo isso e eu vejo isso com muita intensidade. Vocês querem ver quando alguém publica alguma coisa que é um vírus no WhatsApp ou em uma rede social, e aí tem um vídeo lá, né? Olha, clica nesse vídeo aqui que você vai ver. Tá acontecendo isso. E aí o curioso, coitado, vai lá e clica no vídeo, e ele contamina o celular, ele contamina o computador dele, porque falta essa malícia, esse entendimento, né? Reconhecer que aquilo ali é um vírus, é um spam. C. Assinale os vocabulários que poderiam substituir as palavras em destaque nestas duas frases. Frase 1. Os entraves para o controle da manipulação. 2. Sobretudo nas redes sociais. Então, pessoal, eu tenho aí, ó, os entraves para o controle da manipulação, sobretudo nas redes sociais. Qual é a opção que eu posso assinalar aí que pode substituir, sem alterar sentido, esses dois termos em destaque? Eu não sei se está certo, professor. Eu coloquei facilidades e exceto. Alguém colocou diferente? Outra opção? Professora, Sim, empecilhos e principalmente? isso, tá? Entraves, pessoal, são empecilhos, tá? Quando vocês escutarem esse termo, nós da educação usamos bastante, assim, eu vejo que usa até demais. Os professores, eles têm vocabulários muito específicos. Então, assim, a gente vê muito. Tem coisa que está errada, né? Que dá vontade de falar, ops, não se fala isso não, tá? Mas entraves, dificuldades, né? Os empecilhos, entraves da educação. Quais são os empecilhos da educação? Então, sempre quando vocês ouvirem essa expressão ou lerem em algum lugar, está se referindo a dificuldades, tá bom? Aos empecilhos, tudo, em qualquer situação. E, sobretudo, substitui aí, né? Principalmente, sobretudo, pode ser substituído por principalmente, ok? Principalmente nas redes sociais. Então, são termos, sinônimos que vocês podem fazer o uso no dia a dia. Comecem a falando dessa forma que automaticamente vocês vão escrever. Professora, como que eu consigo chegar nesse nível, né? De linguagem, de vocabulário, amplitude de vocabulário? Lendo. A gente não tem outra opção a não ser a leitura. Ah, mas eu só gosto de livros de aventura. Ótimo, leia livros de aventura. Livros de aventura são excelentes, tá? Eu só gosto de livros de terror. Leia livros de terror. Eu só gosto de revista de fofoca. Comece lendo revista de fofoca. A gente tem que ler alguma coisa, tá? Eu sempre digo que a leitura ela tem que começar de onde for. Eu leio muito reportagens na internet. Excelente, continue lendo, leia mais, tá? E aí, na sequência, nós temos assim, letra D. A conjunção contudo, no primeiro parágrafo, poderia ser substituída por, se vocês quiserem voltar lá no parágrafo e dar uma olhadinha, tá? Mas para quem já tem aí um conhecimento de conjunções, consegue, né, saber qual é a outra conjunção que tem o mesmo sentido aí. Vocês se lembram o que é conjunção, pessoal? Lá no primeiro trimestre, eu apresentei algumas para vocês, visto que este conteúdo ele é tratado com mais ênfase no 8º ano. Então, nós só fizemos uma revisão de orações coordenativas e foi apresentado para vocês algumas conjunções, que são aquelas que unem duas orações coordenativas, tá? Para poder harmonizar os períodos. Então, para poder não ficar sem sentido, a gente amarra essas orações com as conjunções. O próprio nome já diz, né? Conjunções, conjunto, formar, deixar junto, ok? Então, eu tenho aí o contudo. Qual que vocês acham que eu posso assinalar aí e manter o mesmo sentido? Porém, Porém, isso mesmo, ok?
por que não pode, porque é uma condição explicativa, então, já que também não, portanto, finalizando algo e está adicionando, assim também não, tá? Colocação conjuntiva, visto que no terceiro parágrafo poderia ser substituída por o visto que, acho que ele já é mais fácil de você entender qual a finalidade dele. Ele pode ser substituído por qual conjunção aí? Eu coloquei enfim, mas acho que tá errado. Tá errado. Tá? Visto que você está meio que explicando algo, esclarecendo algo, tá? Ela é uma conjunção que está te esclarecendo, explicando. Então, a única aí que eu posso fazer substituição sem perder o sentido da oração original é o porquê, tá bom? Assinalem aí, por favor. Letra F. No trecho, sem saber discernir corretamente quais dados podem ser públicos, o verbo destacado tem sentido equivalente a o quê? Acho que distinguir. Distinguir. Muito bem, tá? Discernir é o mesmo que você separar, né? Você identificar o que é bom, o que não é, o que presta, o que não presta, o que serve, o que não serve, é distinguir. É a mesma coisa, tá? G. Assim, cabe ao executivo combater a manipulação de dados. Outro sim, compete ao legislativo. A palavra em destaque poderia ser substituída por outro sim é claramente um termo clássico. Esse aí ficou mais difícil para vocês? Essa ficou. Eu acreditaria, eu já sabia, né? Acredito que ficou mais difícil, por quê? Porque outro sim é um termo clássico. A gente vê muito na literatura. E não vê apenas em romance, a gente vê em poema também, tá? Nem pela frase vocês conseguem chutar? Pelo sentido da frase? Substituir? Então, vamos lá, ó. Assim, cabe ao executivo combater a manipulação de dados e, igualmente, compete ao legislativo. Então, outro sim aí exerce a mesma função sinônima de igualmente. Tá bom, pessoal? Assinalem aí, por favor. Vamos para 2. Qual é o tema tratado na dissertação? É um tema que eu acho que é muito recente ainda. Apesar da redação ter sido escrita em 2018, né, o tema ter sido proposto em 2018, eu acho que ainda é um tema bastante pertinente. Tá? O tema é a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Ok? O tema é, escrevam aí, a manipulação do comportamento de usuário pelo controle de dados na internet. Certo? E aí o comportamento, né, desse indivíduo, a sua exposição e a falta também dessa vigilância, dessa segurança que nós, de algum modo, não recebemos de forma, como que se diz? De uma forma eficaz, eu diria. Eu não sei como que vocês acompanham a internet, como que a família de vocês controla isso, mas recentemente eu descobri, através de um jornal, algumas páginas no Facebook que faz apologia a coisas muito perversas, a crimes, entendeu? E aí eu fico pensando, que terra sem lei é essa que é a internet, né? Que tem aí um Facebook com uma página, né, fechada,
mas se a pessoa quiser, ela tem acesso. E essas páginas fazem apologia a crimes hediondos, sabe? A coisas brutais, nojentas. E aí eu fico pensando, cadê a vigilância, cadê a fiscalização, cadê a justiça, cadê o poder executivo, cadê o legislativo, cadê a Polícia Federal, cadê, sei lá quem. Não tem ninguém vendo isso, né? Então, assim, tem provas ali, tem vídeos, tem fotos, tem comentários, tem perfis robóticos, né? Tem perfis fakes e nada é feito. Então, é uma coisa um pouco assustadora, tá? 2. Qual é o tema tratado na dissertação? Já falei, e aí logo na sequência tem um box explicativo com o conceito do que é dissertar, tá? O conceito de dissertar. Dissertar é expressar ideias sobre determinado assunto, utilizando argumentos, explicações, fatos, citações e outros recursos que validem o ponto de vista que está sendo defendido. A dissertação escolar deve apresentar os seguintes elementos: tese, desenvolvimento e conclusão. Um detalhe aqui sobre as citações. A citação, ela pode e deve, né, ser explorada numa redação. Lembrando sempre que cuidado com a sua citação. Ela tem que ser algo realmente verídico e comprovado. Outra coisa, se você não tem, né, uma memória fotográfica, então, cuidado ao colocar números nas suas citações. Eu vejo muitos alunos inventando porcentagem e colocando lá nas redações. 90% da população já sofreu algum tipo de violência. Baseado em que esses 90% existem? Da onde que você tirou esses 90%? Da sua mente, né? Houve alguma pesquisa? Tem algum dado? Qual a fonte que foi publicada essa informação? Então, cuidado com as citações que envolvem números, tá? Aqui a Isabel Dória, ela faz uma citação histórica logo no início, na introdução do texto dela, né? Da redação dela, e ela conseguiu se colocar muito bem. Ela deixou muito claro que ela conhecia a história, como que a história aconteceu, sem necessariamente abordar aí um tempo, uma data específica, né? Ela colocou lá na Segunda Guerra Mundial e pronto, já nos colocou na ação temporal que a citação dela se encontra, entendeu? Então, só cuidado com esses detalhes. 3. Assinale a frase que apresenta a tese defendida pela autora. Tese, opinião que se defende no texto, tá? Você precisa já elaborar a sua redação e ter uma opinião. Muitos alunos que já fizeram Enem, e aí não foram muito bem, né? Não conseguiram ingressar na faculdade de medicina ou não conseguiram ingressar na faculdade de engenharia. Quando eu falo assim, são faculdades federais, né? Universidades federais. E aí voltam para a terceira série do ensino médio, voltam a fazer um cursinho, um preparatório, para poder conseguir, aí, quem sabe, passar no ano seguinte, ter uma nota melhor no Enem. E esses alunos, eles falam a mesma coisa, eles têm uma dificuldade que é unânime, é conseguir se posicionar, é conseguir encontrar qual caminho eu sigo. Eu vou por aqui ou eu vou por ali, né? Então, isso é muito importante quando se diz a respeito de ter opinião. É muito saudável ter opinião. Eu digo que você pode ter opinião mesmo que amanhã você mude, tá? Mas é saudável que você tenha opinião sobre tudo, ok? Mas eu não consigo, eu não sou assim, eu sou meio passada, sabe? Eu não sei, eu não entendo muito, mas é bom passar a entender, tá? Você ser crítico e ter um posicionamento te ajuda muito na escolha depois, no seu tema, na redação, o que você vai defender. E aí nós temos assim, ó, as escolhas que fazemos não são influenciadas pela mídia. Letra B. Algumas pessoas, empresas, manipulam dados de usuários da internet em benefício próprio. Qual dessas duas vocês acham que foi a tese da Isabel Dória? A ou a B?
Travou aqui, professor. Repete de novo, por favor. Tá. Na questão 3, nós temos a tese da Isabel, tá? A opinião que ela defendeu. Qual será que foi a opinião que ela defendeu? Letra A ou letra B? O que vocês acham? Acho que é a letra A. Letra A. As escolhas que fazemos não são influenciadas pela mídia. Vocês concordam com isso? Vocês acham que as escolhas que nós fazemos não são influenciadas pela mídia? Olha, gente, vocês são totalmente Acho que não, influenciados. professora. Vocês são Normalmente, influenciados. quando a gente vê na mídia, aí que a gente é influenciada. Uhum. Vocês querem ver um exemplo? Vou dar um exemplo básico. Aquela loja que vocês amam comprar roupa, tá com tudo com 50%, 60%, 70% de desconto. As meninas põem a mãe doida querendo ir na loja comprar o short, que estava por R$200, está 50, né? Tantas outras coisas, ai, nossa, aquele bolo, Jesus do céu, não acredito, vou ter que comprar, porque esse final de semana eu preciso comer, eu quero, tá? A gente é super influenciado pela mídia, eu sou muito influenciada pela mídia, tá? Eu, particularmente, hoje, eu só adquiro produtos que estão em evidência na mídia, senão eu nem compro. Aliás, eu compro muita coisa sem sair de casa, tá? Porque eu vejo em evidência. Então, nós somos super influenciados pela mídia. Olha, letra B. Algumas pessoas e empresas manipulam dados de usuários da internet em benefício próprio. Então, a letra B é o tema da Isabel. A crítica que ela fez durante toda a redação. Como que as empresas, né, que muitas delas deveriam nos proteger os nossos dados, usam em benefício próprio e ainda vende essa informação, tá? Então, assinalem aí, por favor, a letra B. E amanhã eu dou sequência com essa correção. Vou escolher algumas questões para a gente corrigir. E se der tempo, eu quero dar continuidade à conjunção, tá? Amanhã ainda. E aí, pessoal, vamos ver como que ficará a nossa vida aí, né? Provavelmente haverá um retorno. Nada certo, mas eu acho que sim, tá bom? E aí as nossas próximas aulas acontecerão pessoalmente, tá bom, pessoal? Beijo, Beleza. abraço, bom descanso para vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Não, bom desconto. Vou ter que fazer a prova depois. Aí, tô fechando um pouco, aluno. Vamos lá. Tchau, professor. Tchau.